Pessoal, um pequeno experimento, né, se assim podemos chamar, enfim, um pequeno teste nós vamos fazer aqui, para fim de verificarmos se esse tipo de balança, né, balancinha pequena, digital, vendida aí no camelô, tá certo? Essa custou poucos dias atrás, R$ 30, é um preço relativamente barato, né? Talvez você encontre até mais barato em algum lugar, mas enfim, comprei aí no camelô de rua, né? Enfim, R$ 30. A balancinha então, muito simpática, né? Pequena, digital. Tem uma capinha de acrílico aqui protegendo o prato da balança, né? Você abre, né? Na hora de efetuar a pesagem. Tem um botão tara, né? Para a tara da balança, né? Enfim, mostrador digital, né? Inclusive a massa pode ser obtida em mais de uma unidade, né? Gramas, onças, etc. Enfim, muito interessante. Mas a questão é, esse tipo de balança, digamos, é confiável? Né? A massa que nós vamos medir aqui, digamos, merece crédito, né? Dá para confiar? É claro, se você tiver aqueles pezinhos padrão, né? Muito utilizado nas balanças antigamente, né? 1 grama, 5, 10, 20 gramas, né? Feitos de metal, você pode utilizar esses pezinhos, né? Padrão aí para poder, de alguma forma, aferir aí mais ou menos a sua balança. Mas enfim, nós fizemos um pequeno teste aí no laboratório, utilizando uma balança semi-analítica e uma balança analítica, né, efetuando a pesagem do mesmo objeto nessas duas balanças e, por fim, utilizando aí a balancinha do camelô, tá certo? Para verificar o nível de confiabilidade, né, que nós podemos ter aí com relação às massas medidas, tá certo? Vamos então mostrar na sequência aí o pequeno teste. Bom, para verificar então, né, se essas balancinhas vendidas aí no camelô são afinal confiáveis, né, nós fizemos um teste utilizando duas balanças, né? Essa balança aí semi-analítica, né, 3 casas decimais após a vírgula e depois uma outra balança. Mas enfim, colocamos aí no prato da balança um objeto, né, no caso essas caixinhas aí de acrílico contendo tiras de papel indicador, né? A massa então medida 39,212 gramas, né? 39,212 gramas foi a massa medida então, né, para essa caixinha aí contendo tiras, né, de papel indicador. Na sequência então, nós vamos colocar o mesmo objeto numa outra balança, né? Vamos utilizar agora uma balança analítica, né? 4 casas decimais após a vírgula, né? E vamos medir aí de novo a massa do objeto, né, para termos aí essa comparação, né? É o mesmo objeto, né, a caixinha acrílica contendo tiras de papel indicador. Coloquemos aí o objeto sobre o prato da balança, né? Fechar a portinhola, esperar aí enfim, a balança efetuar, né, a medida aí de massa, enfim, estabilizar, né? 39, aliás, 39,212, né? Foi na leitura lá da balança com 3 casas decimais, aí 39,2184. Né? A quarta casa decimal está oscilando ainda, mas enfim, 39,2184 gramas. Né? Concordância muito boa aí entre as duas balanças. 39,212, enfim, essa última leitura aí na balança analítica, né? Concordando. E agora então vamos testar a balança, né, comprada aí no camelô, né, e verificar se a leitura de massa que nós obtemos é comparável, é compatível, enfim, é idêntica, né? No caso, essa balança do camelô só fornece uma casa decimal, né, após a vírgula. Mas enfim, respeitado isso, né, se a balança for realmente confiável, a leitura deve ser idêntica, né? Ficando aí com uma casa decimal apenas, né, na semi-analítica e na analítica, 29,2, 39, aliás, 39,2 gramas foi a massa, né? Então, vamos ligar aí a balança então, a balancinha aí do camelô, esperar ela estabilizar, colocar o mesmo objeto, né, sobre o prato da balança, e aí então verificar se a leitura de massa que nós temos é efetivamente a mesma, né? Enfim, posicionando aí um pouco melhor o objeto.
39,2 gramas, ou seja, a leitura é sim confiável, né? Compatível com o que nós obtivemos na balança analítica.